Eu vou lhe ensinar que com a ave fênix não se brinca! Ave Fênix! Eu vou lhe ensinar que com a ave fênix não se brinca! Ave Fênix! Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais uma Taurian Podcast. Eu sou o Yuri Morelli Santos, mais conhecido como Yuri o Imortal na comunidade do MMA. E hoje eu tenho um convidado especial. Essa vai ser a primeira podcast que nós vamos fazer onde o convidado não está fisicamente no nosso estúdio, mas é um convidado especial, tenho muito carinho por ele, é um convidado que eu sempre quis trazer até a podcast. Infelizmente ele não está aqui fisicamente, mas nós vamos conversar live. E é um convidado que eu tenho um carinho muito especial por ele, por fazer parte do desenho que eu sou fã até hoje, mesmo depois de velho. Eu ainda adoro os Cavaleiros do Zodíaco. Eu apresento vocês, Leonardo Camilo. Olá, boa noite. Boa noite, Leonardo. Finalmente, hein? Oh, que bom, né? Pô, fico muito feliz em receber você. Eu tenho, assim, uma grande admiração por você. Você faz parte, assim, da minha infância. É impressionante eu tendo a oportunidade de conversar com você, cara. Pô, eu fico muito feliz, assim, pelo carinho, né, de quem curte o meu trabalho. São 45 anos, né, nessa área. E assim, o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, ele mudou totalmente, assim, a nossa relação, né, os atores em dublagem, com aqueles que curtem o nosso trabalho. Então, existe realmente um divisor de águas, assim, em Cavaleiros, porque tirou o dublador dos estúdios, né, para se comunicar com as pessoas através de eventos, dos encontros na internet e tudo mais. Então, isso mudou realmente a cara da dublagem no Brasil. Sabe que aqui nos Estados Unidos, a dublagem ela está sendo tratada, os dubladores são tratados como atores normais. As pessoas querem saber quem que está fazendo dublagem. Eu lembro que na minha época, eu queria muito saber como que saía a voz do Seiya. Nos anos 90, né? Sim. Como que sai a voz do Ikki? Da onde que vem isso, né? E hoje nós temos a oportunidade de conhecer quem está por trás das vozes, que basicamente vocês dão a alma e vocês espírito, dão a né, essência do personagem, claro, né? claro, porque quando se trata de desenho, se você tira a voz, é um desenho batendo boca e não tem uma alma, um espírito mesmo, né? Então, quem faz isso é o dublador, é o ator em dublagem, né? Agora, como você falou, aqui no Brasil também mudou muito. Antes era uma carreira muito anônima, né? Eu faço teatro há muitos anos, televisão, já fiz muito cinema aqui no Brasil, e a dublagem sempre foi meu porto seguro, por ter trabalho constante e tudo mais. E não tinha a visibilidade que tem hoje. Então, hoje é uma carreira assim, onde as pessoas procuram mesmo, né, saber os trabalhos da gente, acompanham e tudo. Então, através do Zodíaco, foi que, para mim, quem curte Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, hoje sabe outras coisas que eu faço, outros atores que eu dublo, sem ser de anime, filmes mesmo, como eu dublo, por exemplo, o Bruce Willis, o Nicolas Cage, o Richard Gere, o Pierce Brosnan, Jeff Goldblum, Ray Liotta, bastante coisa. Qual que você mais se identifica com personalidade? Olha, assim, eu dublo os personagens desses atores. Agora, não tenha dúvida que desde os anos 80, quando eu dublei Cidade dos Anjos, lá com o Nicolas Cage, Sim. eu venho fazendo os trabalhos dele. São muito mais de 40 trabalhos. Então, eu tenho um carinho todo especial por esse ator que, de repente, eu acompanhei toda a carreira dele, né? E sou a voz oficial aqui no Brasil. Outros como o Jeff Goldblum também, que eu adoro ele como ator, acho ele um cara muito versátil, um cara bom de tela mesmo.
E eu faço ele desde Jurassic Park, né? Sim. Tive a satisfação de fazer aquela franquia de 007, dublando Pierce Brosnan, os três filmes que ele participou. Então, assim, muita coisa importante que veio dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas também de outros países, mas muito mais dos Estados Unidos, eu tive a satisfação de estar, né, fazendo, de estar trabalhando. Clássicos como Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, por exemplo, onde eu faço a voz do Jesus. Inclusive, você fez a voz de Jesus com 33 anos de idade, né? A mesma idade de Jesus. Exatamente, exatamente. Eu já era muito fã do filme, porque antes de até vir para São Paulo, eu não sou de São Paulo, eu sou um carioca que viveu no Nordeste. Meu pai era militar, então a gente cresceu, né, os irmãos, eu e tal, toda a família, foi para o Nordeste quando eu ainda era pequeno. Então, até quando eu estreiei em teatro com 15 anos, eu estava em Recife. Lá eu já descobri que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Eu nunca imaginei que eu fosse ser dublador um dia. Porque, para quem não sabe, não existe a profissão dublador. Existe o ator que dubla, assim como tem o ator que faz novela, que faz teatro, que faz cinema, entendeu? Que faz comercial. É uma área da atuação, é uma área do ator. Não é um... Só que, assim, hoje o trabalho da dublagem assim, tem um mercado incrível, enorme, assim. Então, eu vivo, assim, financeiramente, eu vivo completamente da dublagem. As outras coisas que eu faço, por paixão, são mais para não perder essa vibe, né, de estar fazendo um filme. Hoje eu dirijo filmes. Hoje eu tenho uma empresa de produções artísticas, né? Então, Quer falar um pouco sobre a sua empresa? sim, a minha Para quem não empresa, conhece. ela nasceu assim de uma ideia com a minha esposa. Já de uns 10 anos para cá, a gente tinha uma ideia de criar a nossa própria empresa. Ela que é bailarina, tem escola de dança, e há 16 anos eu faço uma parceria com ela onde eu monto, eu escrevo para teatro também, então eu monto o que a gente chama de dança-teatro. É para embasar, é para poder dar um corpo, assim, uma roupagem, no espetáculo de dança dela. Sim. Então eu passei a fazer esse trabalho, e já lá se vão aí 16 anos, e aí a gente sempre falava assim, poxa, a gente apresenta uma coisa tão legal, a gente monta, a gente fica 6 meses ensaiando, e na verdade é para apresentar no final de semana. Então, puxa vida, tanto esforço, e a gente faz um trabalho assim com tanta qualidade, que a gente é muito crica nisso, sabe? Eu sou muito... não me chame para fazer uma coisa mais ou menos que eu não quero. Sim. E ela também tem esse mesmo pensamento. Aí a gente queria sempre montar um projeto para ter a nossa própria empresa de produções artísticas. O tempo ia passando, por quê? Eu tenho uma casa aqui no interior. Hoje eu estou em Araraquara, em São Paulo. Não sei se você conhece. Sim, a mãe do meu filho daí. Ah, legal, então. Fica quase 300 quilômetros de São Paulo. Sim. Antes da pandemia, eu ficava durante a semana toda em São Paulo. E ela aqui na escola de dança dela. E a gente decidiu, nem ela ia para lá, que ela já tem a escola dela já atualmente com 30 anos de escola de dança, e nem eu abandonaria tudo para vir para cá. Aí veio a pandemia. E isso abriu essa chance, né, essa possibilidade da gente montar a nossa empresa. Inicialmente eu fiquei super isolado aqui. Para a gente não pirar, eu falei para ela, olha, vamos agora criar a nossa empresa. Abrimos a empresa, propriamente dita, né, assim, o CNPJ, então aí começamos a criar logo, site. E Quem foi que desenvolveu a logo? Foram vocês mesmos?
Não, não, a gente contratou profissionais capacitados, né? Sim, Não é nada uma coisa assim caseira, não. A gente, remotamente, a gente começou a contratar profissionais, né? Um cara de site, com a cara do que a gente queria um site muito jovial. Se você depois colocar aí avefenixproarte.com.br, você vai ver lá o nosso site que é interativo. Você clica lá numas bolinhas que tem os personagens, você ouve a minha dublagem, além de todas as ações que a gente faz. Bom, mas isso levou praticamente um ano a gente criando tudo isso. Em paralelo, uns 3 meses depois que eu vim para cá, para o interior, a gente começou a dublar remotamente, né? Então, a sim. tecnologia já existia, só que a gente não utilizava. E aí eu montei meu estúdio em casa, né? Hoje eu trabalho de pijama. Conforto. Fico aqui de boa, entendeu? Fico em casa, fico descalço, vou ali, tem um intervalinho, vou lá, deito um pouco, tal, daqui a pouco volto novamente. Tenho a possibilidade de trabalhar num estúdio em São Paulo, digamos, terminou aqui às 20 horas, às 21 minutos eu já estou num estúdio no Rio de Janeiro. O que, Nossa, o que que, legal. o que não era possível, né? Mesmo em São Paulo, por exemplo, tem estúdios que ficam ali na Zona Oeste, lá na Lapa, e o outro Sim. fica lá no Itaim, na Zona Sul. Então, para você se deslocar de um estúdio desse para o outro, no mínimo tinha que ser 1 hora. E agora não, eu clico um botão e já entro no outro estúdio. Então eu otimizei o meu tempo. Eu trabalho muito mais, mas como eu amo o que eu faço, e eu gosto também de ganhar dinheiro, modéstia à parte, quem não gosta, né? E então eu estou trabalhando bastante e sem custo. Ou melhor, o custo é muito mais baixo, porque eu não Sim. preciso gastar gasolina, não preciso me alimentar na rua. Tudo isso, Economiza no além tempo também, né? além de que eu tinha a minha casa aqui no interior, que a gente tem aqui o nosso apartamento, e eu tenho uma casa na chácara, lá perto de São Paulo, e quando eu não queria pegar trânsito ou sair muito cedo, a gente tinha um apartamento alugado lá. Então você imagina, o custo era dobrado, entendeu? Agora não, agora eu estou aqui tranquilo, não quero que nunca mais acabe, que eu acho que não vai acabar. Hoje a gente trabalha um pouco remoto e muito, melhor, um pouco presencial e muito mais remoto. Sim. Enquanto eu puder segurar isso, eu vou segurando. É, agora existe uma tecnologia que ela, ela consegue modelar a voz da pessoa Aham. e ela consegue reproduzir. Um exemplo, eles pegaram o Chester Bennington, do vocalista do Linkin Park, e produziram a voz dele para cantar Frank Sinatra. Uhum. Você acha que essa evolução na tecnologia pode acabar afetando o trabalho de vocês negativamente? Olha, isso dos últimos dias está um burburinho aqui no Brasil por conta de uns vídeos que andaram rolando falando sobre isso e mostrando, dando exemplo de um ator americano, e ele deu o exemplo com ele. Ele está falando lá no podcast dele Sim, e de repente numa outra imagem aqui do lado ele fala em inglês. A mesma coisa que ele estava falando, ele fala em inglês. A mesma sim, voz dele e a labial é como se ele estivesse falando em inglês. Então, a tecnologia, ela existe. É possível? É. Fica perfeito. O que eu vi é perfeito. Isso vai acabar com a dublagem? Tenho dúvidas. Muita gente está aí morrendo de medo. Ah, vai acabar a nossa profissão e não sei o quê. Eu não tenho medo se acabar pelo seguinte. Eu sou um cara que eu já fiz de tudo na minha vida para criar meus filhos. Eu vendo banana na feira se precisar. Não tenho o menor medo de viver e de fazer as minhas coisas.
A minha produtora está indo muito bem. Eu tenho trabalhado com game, não só com localização de voz, como com produção de game nacional, produção de voz original para desenhos animados nacionais também. Eu tenho clientes. Estou dirigindo um reality para canais de streaming, né, que é sobre tatuagens geek, que se passa dentro de um estúdio de tatuagem. Sim. Nós fizemos o piloto e estamos prospectando aí. Se a gente conseguir fechar com o canal, isso vai virar uma série. Tem toda a possibilidade de... Então, cara, eu sou um cara que dentro do mundo artístico, assim, eu gosto de trabalhar onde for, dentro das artes. Então, se fosse eu, por exemplo, vou fazer uma série, eu preciso de dubladores. Eu me sinto mais confortável usando pessoas de verdade. Eu acho que vocês dão a alma pro personagem. Vou dar um exemplo. O Ikki de Fênix, ele tem na tonalidade da voz dele, você consegue passar exatamente a personalidade do personagem. Os dubladores mais novos hoje, eu sinto uma diferença. Por exemplo, o Seiya de Pégaso, a dublagem dele, certo? Passa aquela... Você fecha o olho, você consegue imaginar mais ou menos como a personalidade do cara só pelo tom da voz. Inclusive os Cavaleiros de Ouro é a mesma coisa. Você pode ver o Moody Ares ter uma tonalidade mais suave, mais calma, pacífica. Já o do grupo, o Ikki é o mais... Ele é o, entre aspas, o mais maduro. Ele é o mais pra frente. Ele é o mais solitário. E você passa isso com a sua voz. Você consegue transmitir isso. Eu não sei se nenhuma tecnologia vai conseguir transmitir isso, entendeu? Entendi. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você está colocando muito bem o que a maioria das pessoas aqui no Brasil, os fãs, né, as pessoas que curtem, que acompanham os animes, tokusatsu, os filmes, desenhos, séries. Agora, quando se trata de empresário, eles não pensam com essa cabeça. Eles querem saber do dinheiro, né? Eles querem saber do dinheiro. Só que aí na minha opinião, eu tenho uma teoria do seguinte. Você imagina um filme de Hollywood, com estrelas. Sim. Tá? Normalmente um filme ele tem que ter pelo menos os dois principais serem bem conhecidos. Uhum. Ok? Os coadjuvantes também são gente de peso. Muitas vezes está fazendo um papel menor, mas está lá. O Bruce Willis mesmo está fazendo um monte de filme que ele aparece em 3 cenas, mas na capa do filme está lá Bruce Willis, desse tamanho para vender. Sim. Você acha que esses caras que já ganham milhares de dólares para fazer um filme, que eles cobrariam menos do que eles cobraram jamais para ceder a voz para o mundo todo, para ser usado em todas as línguas a voz dele, ele ia cobrar muito mais do que para fazer o filme. Então isso inviabiliza para ser distribuído. Isso fica tão caro que não vai vingar, cara. Eu aposto nisso. As pessoas que pensam muito imediatistas assim, tá cheio de colega meu morrendo de medo. O que vai acabar, não sei o que eu vou fazer. Calma, respira. Não é assim. Não, e assim, eu há uns anos atrás eu mexia com produção de jogos, né? Eu tava desenvolvendo o meu jogo, né? Uhum. A parte mais difícil que eu tive dificuldade foi mexer com o som. Eu conseguia fazer tranquilo, mas eu tinha problema para fazer as vozes. Porque é o seguinte, eu era sozinho, então eu tinha que fazer todas as vozes. Sim. O que eu fazia? Para eu conseguir fazer a voz de um personagem que tinha a voz mais grave, eu tinha que gravar a voz na parte da manhã. Que era quando eu acordava, e eu tinha um tempo para fazer isso, porque a voz ela vai voltando ao normal no decorrer do dia.
Sim, sim. E eram umas manobras que eu tinha que fazer e não ficava legal porque eu não tenho formação para isso, não sou preparado para dublagem. Dublagem, para quem tá assistindo e não sabe, não é tão fácil quanto parece, entendeu? Você tem que ser profissional nessa área. E aí eu lembrei, eu falei, cara, eu vou ter que contratar alguém pra dublar, entendeu? Alguma pessoa. Igual o South Park, que eles fazem várias vozes. Ou Rick and Morty, por exemplo. Que o cara, ele faz a voz de todo mundo, basicamente. Sim. Então eu falei, cara, é muito difícil, cara. Eu achei que fosse bem mais. E sem contar o setup, né, que você tem que ter pra isso. A dublagem ela não é fácil porque exige toda uma técnica. Não é só você, por exemplo, você é um ator que tem uma experiência grande na atuação. Quando você chega na dublagem, é outro mundo. Porque você tem que aliar a interpretação, que é importantíssima, né, para esse trabalho, com uma técnica para você sincar, sabe? Não é assim, chegou, fez. E mesmo com hoje a tecnologia ajudando, porque hoje você consegue jogar o som para a esquerda, para a direita, Sim. sabe? Você consegue comprimir, esticar, claro, com parcimônia. Você não pode esticar demais, porque ele vai ficar, né? E nem pode comprimir demais, que vai ficar rápido demais. Mas dentro de um limite, você consegue mudar isso daí, jogar para a esquerda, para a direita e tal. Então, isso agilizou a dublagem. Mas ela depende ainda e vai continuar assim dos atores em dublagem, das atrizes em dublagem. Eu, na pandemia, eu sempre dei aula presencial. Eu criei um curso de dublagem online, como eu estou falando aqui contigo, toda semana eu dou aula, que abriu a possibilidade de, por exemplo, você aí nos Estados Unidos está fazendo um curso comigo. Ah, que bacana. É. Então Mas eu eu tenho tenho que ter o alunos. setup todo pra isso, tem que. Você tem que ter uma internet, né, um notebook com uma boa internet, um microfone, e basicamente é isso. O restante é uma plataforma que a gente utiliza e pronto, aí cabem todas as pessoas naquela sala. O técnico está lá na casa dele, lá em São Paulo, eu estou aqui em Araraquara, eu tenho um aluno do Canadá, tenho um aluno de Portugal, tenho alunos do Rio Grande do Sul, de Belém do Pará, do Ceará, tudo na mesma turma, ao mesmo tempo. Eu tenho uma pergunta, eu tenho essa pergunta há anos e eu nunca achei ninguém da área para poder perguntar isso. Uma coisa que eu noto, tá, nas dublagens, eu falei isso quando lançou quando fizeram a dublagem do Resident Evil 7 e do Resident Evil 8, né? Eu tô notando isso, inclusive, até aqui nos Estados Unidos. Quando não sei se você tá familiarizado com esse jogo, o Resident Evil. Eu tô no. A minha voz está no Resident Evil 4. Eu não sei, eu não Do me 4. lembro do outro, mas do O 4. remake? É. O remake, né? Agora, não sei. Eu joguei ele ontem. Então, tá lá, eu faço um vilão. O maior vilão. Qual deles? Ah, bicho, você não vai me botar em situação difícil. Eu não lembro. Eu faço tanto isso que eu não fico perguntando o nome. Eu sei porque é famoso, porque a galera tá falando muito. Por exemplo, Mortal Kombat, eu lembro. É o Você fez o Kotal Kahn, né? Kotal Kahn. Mas eu não consigo me lembrar porque eu faço 2, 3 games por semana. Então, e o que eu notei no Resident Evil quando o Ethan Winters, que é o personagem principal, quando ele fala, eu noto que o cara parece que força um pouco a expressão dele. Ele fala assim, por exemplo, se eu fosse tentar falar em português, né, seria: aonde você quer chegar com isso? Sabe, dá aquela exagerada na expressão da palavra. E eu noto isso em alguns filmes, em dublagens em jogos, inclusive The Last of Us eu vi dublado. É difícil, tá? Quando eu digito, por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco aqui nos Estados Unidos, ele aparece para mim em espanhol, se eu tentar digitar em português. E não sei no Brasil, mas aqui o search é diferente. Mas aí eu noto que existe uma diferenciada no tom da voz, e também uma coisa que é falar as palavras perfeitamente, não como a gente fala.
Vamos todos, temos que ir por aqui, sabe? Isso daí é uma coisa que vocês têm que fazer ou é uma coisa opcional? Não, eu acredito que isso deva ocorrer por causa de uma direção que de repente leva para esse caminho. Comigo não acontece, eu falo, vamos nessa, tal. Eu falo num game Sim. exatamente como a gente fala, o coloquial. Depende muito do que o cliente pede também. Às vezes o cliente pede essa coisa engessada, falar como ninguém fala, sabe? É, Né? Então eu não tenho essa preocupação e felizmente eu não peguei nunca ninguém querendo me engessar, não. Porque eu acho que fica muito mais próximo de quem joga se você falar o linguajar que as pessoas estão acostumadas a falar. Ah, você sabe, em vez de você sabe, por que você não pode? Oh, você sabe disso? Você ficou sabendo? Quem é que fala? isso, exatamente, Você ficou... A gente fala assim, ó. É igual assim, por exemplo, eu vou descer a escada, eu não vou descer a escada. Que isso? Não existe isso. Ninguém fala assim. Imagina eu falando com o produtor aqui, pô, vamos, Tony, arrume o áudio, estamos tendo problemas. Isso. Olha, Fica diferente, né? vamos nessa que o nosso horário está, sabe, está. Não, pô, vamos nessa que o horário está estourando. Então é falar normal. Agora, a grande diferença do filme para o game, a localização de voz para game, é porque a gente não tem a imagem. Né? Ah, é sério? Não tem porque seria impossível, cara. Você, por exemplo, eu faço Kotalkan, vou dar esse exemplo do Kotalkan. Eu dublei perto de 2.000 frases. Principalmente porque tem aquela coisa de seleção de personagens e tem diálogos diferentes com outros personagens, né? Exatamente. Dependendo da situação, ele vai te falar uma coisa. Aí o teu personagem lá, que você escolheu, o teu avatar, sei lá, tá indo por entrou numa porta, é um texto. Entrou no outro, é outro. E tudo isso precisa também ser conversado quando é uma menina que está aí jogando. Sim. Então eu faço a mesma frase conversando com uma menina. Mesma frase se dirigindo a um cara. Então tudo isso se repete muita coisa. E são muitas possibilidades dentro de um game. São, né? O cara vai conquistando, sei lá, ele está num negócio numa ilha procurando alguma coisa e tal. Então, tem 1.000 possibilidades. Você pode entrar por um canal que é totalmente diferente do outro. E assim tem várias portas. Por isso que tem muita coisa. Então, não dá para disponibilizar a imagem para quem vai fazer a localização, não. A única coisa que a gente tem Sim. é o áudio. Então, o áudio, muitas vezes, ele tem que obedecer aquela métrica, sabe? O gráfico do som. Sim. Então, a gente obedece. Então, eu começo aqui e ele termina aqui. Em seguida, vem o mesmo gráfico sem som e eu tenho que fazer naquela métrica. Isso é um pouco sacal. É meio mecânico demais. Mas... para quem é ator, para quem gosta de interpretar, acaba que você meio que abstrai disso daí e faz o teu trabalho para que fique legal, né, na parte interpretativa. Mas ela é O um Mortal pouco... Kombat, você interpretou o Kotal Kahn e a Peach interpretou a Cassie Cage, né? A filha da Sonya Blade. Sim. E ela foi muito criticada pela forma dela dublar. Eu assisti no YouTube, né, os vídeos dela dublando, eu não achei tão ruim assim. Você vê algum defeito, alguma coisa que ela poderia melhorar? A crítica, ela não é só nos games, como é nos filmes também. Né? Você pega um Shrek, aí era o Mussunda, que fez muito bem. Sim. Aí tem um outro filme que eu não me lembro o nome, que era o Luciano Huck, que foi uma merda. Mas porque o cara não é ator, não é porque ele é ótimo apresentando. Se eu for apresentar o programa dele, vai ser uma merda. Entendeu? Sim. Agora, ele fazendo o que eu faço, ficaria uma merda, lógico. É uma merda. Então, mas só que é o seguinte, aí vem aquela coisa que a gente conversou no início, o interesse financeiro. Por que o cara bota a Peach, bota... Pelo nome, né?
um cara famoso e tal, para chamar público. Bota o Luciano Huck para chamar público. Então ele lança um filme no cinema e coloca assim, Luciano Huck na voz de não sei quem. Porra, vai lotar para ouvir o Luciano Huck. Então, o cara, quando ele vai fazer a dublagem, a voz dele, ele tem um estilo de personagem que, por exemplo, eles buscam pessoas com um estilo de voz para fazer tal tipo de personagem. Ó, você serve para fazer vilão. Ó, você serve para fazer herói medieval. Tem isso ou não tem nada a ver isso? Não é bem assim, não é. Eu vou desde a comédia ao drama, faço vilão, faço mocinho. Isso é muito da interpretação. Claro, tem gente que não é versátil. Ou tem uma voz que é muito marcada. Vou dar um exemplo. Você lembra lá atrás de um desenho animado muito famoso da Hanna-Barbera, que era os Flintstones? Sim, sim. O cara que fazia a voz do Fred Flintstone é uma obra-prima o trabalho do cara. A única coisa que, inclusive, que quase que acaba com a carreira dele de dublador, é que ele não fazia uma voz, era a voz dele. O Marcos Matias tinha exatamente aquela voz. Sim. E aí, cara, qualquer trabalho que ele fazia, o cliente falava, opa, não quero essa voz não, porque isso aí é a voz do Fred. E ele não conseguia fazer outra voz, ele não era versátil. Então, isso depende... Entendi. Agora, por exemplo, essa coisa da escolha da voz para fazer isso ou aquilo, ela é muito subjetiva. Eu posso achar que o dublador A é melhor para aquele ator do que o dublador B. Sim. E aí o outro cara achar o contrário. Isso é subjetivo. E aí eu vou te dar outro exemplo legal. Eu faço 2 atores aqui em São Paulo, que é o Nicolas Cage e o Richard Gere. Sim. No Rio de Janeiro, tem um amigo meu, que é o Schnetzer, que ele dubla o Richard Gere e o Nicolas Cage também. Ok? Aí um dia eu estava num bar com ele, a gente estava tomando uma cerveja, e eu falei assim, falei brincando, mas falei sério. Eu falei, olha, eu gosto muito mais do Richard Gere que você faz do que o meu. Agora o meu Nicolas Cage é melhor que o teu, eu falei para ele. Porque de fato a minha voz é muito mais para doer. Ele tem uma voz mais doce, sabe, mais, sei lá, de galanzinho assim e tal, uma voz... Eu tenho uma voz mais grave, que eu sujo ela, dependendo do personagem e tal. Então eu chego muito mais no Nicolas Cage do que no próprio Nicolas Cage. Então, depois eu vou te mandar no WhatsApp uma foto do Nicolas Cage e uma foto do meu avô. É muito clone. É mesmo? Clone. Que legal. Não dá pra saber quem é quem. Mas eu olhando bem assim, você parece o Nicolas Cage. Um monte de gente fala isso. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Parece mesmo. Se você pudesse, por exemplo, falar do tipo de voz minha, assim, seria uma voz boa pra dublagem? Toda voz é boa pra dublagem. Toda. Pode ser uma voz rasgada, uma voz rouca, uma voz aguda, grave, uma voz jovem, a voz... Todas as vozes são importantes para dublagem. Você imaginou? Não é locução. Você já imaginou todas as vozes mais ou menos parecidas? Ninguém ia se entender vendo o filme. Uhum. Você vê o filme, aí você fala, não, peraí, quem falou? Foi o fulano ou o Beltrano? Se as vozes são parecidas. Então, a gente tem até que, inclusive, quando eu dirijo dublagem, eu escalo o elenco. Então, eu tenho que, se eu vou pegar 2 personagens que estão contracenando o tempo todo, eu tenho que ter o cuidado de serem 2 vozes que não se pareçam muito. Sim. Porque senão eu escolhamo com o trabalho, né? E também não tem, às vezes as pessoas confundem, a voz tem que ser parecida com a do original. Pô, se fosse assim, a gente não teria elenco. E eu não com certeza. Tantos atores, entendeu? Eu noto essa diferença tem a série uma série chamada Alice in Borderland, que é uma série japonesa. Aliás, quem estiver assistindo, eu recomendo, é uma série muito boa.
E eu assisti ela em japonês e assisti ela eu assisti ela em inglês, né? Aham. E aí japonês, meu Deus do céu, não dá pra saber quem é quem. Se eu não Né? estiver prestando atenção, o tom de voz deles é o mesmo, é bem parecido. Só que em E essa inglês série já foi tem aquela dublada diversidade. no Japão ou é o original é do Japão? O original do Japão. Ah, tá. Não, porque assim, o que eu sei do Japão, primeiro, eles não têm muita preocupação com sync. Às vezes eles estão falando sem fazer pausa, e o bonequinho lá está fazendo pausa. Sim, já Ou eles, notei dão, isso. ou eles dão pausa e lá o bonequinho está sem pausa nenhuma. Então eles não têm essa preocupação. Outra coisa que aqui no Brasil não ocorre. Se eu faço um personagem grande, eu não posso fazer dobra no mesmo filme. Só se eu faço personagens pequenos, onde eu estou aqui no começo, lá no meio eu faço outro papel e no final eu faço um outro. A gente toma muito cuidado com isso. O japonês não. O mesmo cara faz 10, 15 personagens no mesmo desenho, Ah, sim. no anime. Entende? Então, são culturas diferentes. Agora, tem um ator, um voice actor, né, que é o dublador muito bom, que ele chama Troy Baker. Ele fez a voz do Joel no The Last of Us. É americano. E quando eu comecei a ver, eu jogava o Call of Duty Black Ops 2 e tinha um cara que, pra quem lembra desse jogo, ele quando você joga ele multiplayer, joga ele online, tem um cara que anuncia quando aparece alguma coisa, quando alguém pega tem um negócio que pega chamado Orbital V7, aí ele fala Orbital V7 standby e tal. E aí que você ouve a voz do cara, você nunca vai imaginar que essa voz veio daquele mesmo cara. Ele fez a voz do Coringa, ele fez várias vozes no Call of Duty, todo o outro Call of Duty Black Ops 3 ele fez a voz. Ele fez a voz do Joel. E o cara muda a voz de uma forma absurda. Pra fazer isso daí, algumas pessoas apenas têm esse tipo de talento, né? Tem gente que, como eu te falei, que não consegue mudar muito. Eu tenho aqui, eu sou voz do Brasil do Barney e seus amigos, aqueles dinossauros roxos. Sim. Daí eu sou a voz do mestre Shifu, de Kung Fu Panda, que não tem nada a ver uma com a outra. Você foi o Piccolo também, né? O Piccolo, o próprio Ikki de Fênix. Sim. Aí eu faço o Coelho Pai em Zootopia. Aí eu faço a Pantera, que é um trabalho completamente diferente de tudo que eu já fiz. Aquele Bagheera do Mowgli, o Menino Lobo. Ele é diferente por quê? A tonalidade de voz? Porque ele fala tudo aqui, com a voz aqui embaixo, só aspirada. Nossa, cara. Uma voz aspirada, é a outra coisa. Então a gente busca searas na voz. Sim. Eu faço uma série aqui de um reality americano. É um cara que caça jacarés e chama Swamp People. Ah, sim. Ele sim. caça jacarés e caça cobras. Bem famoso aqui esse show. Bem famoso. E aqui também é a série grande. Sabe como é que eu falo, cara? Ei, hoje vamos caçar jacaré. Eu peguei um jacaré enorme hoje. Já não dá pra saber que é o mesmo cara. Como ele é caipira lá nos Estados Unidos, que ele é Sim. lá não me lembro agora exatamente do lugar, nos Everglades. Aham. Eu aqui faço ele caipira brasileiro. Então eu falo todo ele, ainda jogo um rouco na voz. Entendeu? Sim. Outra coisa, quando eu dou exemplo assim, o cara fala, porra, você dubla o Nicolas Cage? Eu falo, sim. Então faz a voz do Nicolas Cage aí pra mim. Aí eu brinco dizendo, em qual filme? Ah, Eu não dublo o Nicolas Cage, eu dublo o personagem que ele faz. Então se ele tá fazendo Cidade dos Anjos, porra, é um personagem que é um anjo, ele tem uma voz suave. mais suave, né? E tal. Se eu tô fazendo O Senhor dos Anéis, o cara é um puta de um mercenário. Se eu tô fazendo o Kick-Ass, o cara é um bandido. Então muda tudo. Bruce Willis também, eu dublei e dublo até. É pena que ele agora parou. Ele tá com problema de saúde, né? Coitado. Problema sério de memória, né? Sim. Então ele parou Qual de filmar, personagem não tinha mais você gostaria de fazer e nunca teve a chance? a chance. O próximo.
Todos. Eu não tenho, assim... Um principal, assim. Deixa eu ver. Talvez... Ó, pronto. Eu dirigi uma série, talvez a melhor série. Para mim é uma das melhores séries de todos os tempos. Você deve conhecer, que ganhou todos os prêmios aí nos Estados Unidos durante alguns anos. Breaking Bad. Breaking Bad? Você faria quem? O Walter professor, White? pô. Claro, o White. Claro. Ah, eu acho que Lógico. ficaria legal. A gente podia fazer uma montagem um dia e ver como é que ficaria. É feita por um grande amigo meu, o Armando Tiraboski. Eu dirigi a série. Agora eu babava naquela série e eu queria fazer aquele ator. Acho ele muito bom, muito incrível. Ele é A gente super tem uma respeitado coisa- aqui. Muito, muito. E a série arrebatou tudo quanto é prêmio, né, cara? Eu assisti tudo, assisti o Better Call Saul também inteiro. Era qual Apaixonado também. nessa série. Dublei ela também. Ah, Dublei ah, é? convidado, sim, sim. Qual, Tudo, você lembra o personagem? eu dublei convidados, assim, vários, assim, eu não vou lembrar exatamente, mas Eu até pergunto, porque eu tô aqui há muitos anos nos Estados Unidos. Então, até quando eu vou assistir algo dublado, é até esquisito pra mim, entendeu? Eu ficava, gente, um filme que eu vi que tem uma dublagem maravilhosa, os dois que eu vi, que é o Jurassic Park Sim. e o Titanic. Sim. O Titanic tem uma dublagem muito boa. Você vê que a voz, ela encaixa certinho com o personagem. Inclusive a voz do Jack e o da Rose é perfeito. Sim. Agora, quem é responsável pra escolher isso? É o diretor? em geral Então, três maneiras de se escolher um elenco. Tem casas que tem o seu diretor artístico, que ele escala todos os trabalhos da casa, o cara só faz isso. Sim. Tem os diretores, numa outra casa, os diretores escalam. Então eu levo o meu filme para casa, que eu vou dirigir, assisto o filme e vejo, é boa para você, boa para o fulano, boa para o Beltrano, e eu vou escalando. É subjetiva, porque se esse mesmo filme for com outro diretor, pode ser que o elenco seja outro. Um ou outro vai bater. Lógico, quando se trata de boneco, eu digo assim, quando o ator é conhecido, em geral, tem uma pessoa que dubla ele sempre, como são esses que eu citei, meus. Então a gente chama de boneco. Ah, o Nicolas Cage é boneco do Leonardo, o Pierce Brosnan é boneco do Leonardo, o Antônio Bandeiras é boneco do Leonardo. Já dublei o Van Damme, mas tem um colega meu que é a voz dele aqui. Então a gente procura respeitar isso, até por respeito ao fã, a pessoa que assiste. Né? Porque fica muito estranho, cada filme vem com uma voz diferente. E acontece, se você fala dois idiomas ou três idiomas, ajuda isso na dublagem? Eles pagam um cachê maior por isso? Não preciso saber a língua. Não tem nada a ver. É a mesma coisa, seria. Não, é porque eu dublo japonês, hoje em dia com os canais de streaming, eu dublei uma série agora, que eu também recomendo, chama Border Town, é finlandesa. Sim. Vai pro trabalho deles, uma série muito bem amarrada, bem legal também, é policial, assim, muito massa. E eu dublo, porra, o que eu entendo de finlandês, sabe? Japonês. Você fala no idioma deles? Ô, Não, louco, cara. Eu falo em português, né? Eu dublo para português só. Não, eu falo, o cara que fala, ele fala inglês, por exemplo. Eu falo inglês. Aí falo, tô no Brasil, o cara fala, ou melhor, tô aqui nos Estados Unidos, eu preciso dublar alguma coisa. Porque tem momentos assim, por exemplo, uma série, o cara chega pra mim e fala assim, pergunta pra ele se ele conhece se ele tem um mapa pra um tesouro, um exemplo. Tá. Aí eu tenho que virar e falar em outro idioma, vamos supor, em chinês com o cara, se ele tem o mapa do tesouro e tal. Como eu falo os dois idiomas, eu falo inglês ou português Entendi, e o chinês, entendi. aí isso aumenta o cachê, alguma coisa assim, por eu falar? Não. Não tem isso, não. Dificilmente a gente vai usar esse recurso, a não ser que seja, digamos, eu entendo muito mais o inglês, até por trabalhar com isso há tantos anos, mas eu não falo inglês. Sim. Eu vou falar
o basicão. Porém, às vezes, o cara fala uma determinada frase curta, ou ele fala um nome de uma música, e aí você ensaia aquilo e fala aquela E frase. fala, sim, Agora, outro recurso que é usado também é deixar no original o trecho. Por exemplo, o cara tá... É um filme de americanos que estão na Rússia. sim, Aí, de repente, o cara lá, o cara que tá falando no original dele, que é o que a gente vai dublar aqui, o inglês, vai ser em português aqui. Quando ele fala em russo, eu não sei como é feito nos Estados Unidos, se o cara aprende a falar aquelas frases para falar, mas aqui no Brasil, normalmente, a gente deixa no original e legenda. o que tá acontecendo aqui é quando o cara vai fazer cenas assim, que é um ator americano, e ele tem que, ele tem que falar alguma coisa em outra língua, o ator mesmo fala. Então o ator mesmo no filme, ele já fala mesmo e tal. Tá. E então eu não vi essa. Em questão a dublagem, eu não prestei atenção também. Eu preciso, né, achar alguma coisa que tenha isso. Então, aí agora, como a gente falou, como a gente estava falando no início, essa tecnologia que consegue pegar a voz e transformar numa outra, ou até numa outra língua, quem sabe isso daí não seja usado para poder resolver essa questão. Eu gostaria de ter essa tecnologia para usar a respeito de vozes de pessoas que morreram. Por exemplo, a dubladora da Marin, a dubladora da China, a dubladora o dublador um dos meus favoritos, que é o Camus de Aquário, o Walter Santos. Eu já te falei por quê, porque ele tem a voz parecida com a do meu pai, então me dá... Para né? quem Saldanha, que era o mestre lá de Cavaleiros, o mestre ancião, Sim. ele não está mais aí. Aquela voz é impossível você encontrar uma outra voz daquela. Nossa, é mesmo, né, cara? E aliás, o elenco todo de dublagem dos Cavaleiros do Zodíaco foi trocado, né? Recentemente. E por que isso, cara? Acho que foi um tiro Dinheiro. no pé isso daí. Dinheiro, mas eles se cegaram. Assim, olha, de um tempo para cá, Cavaleiros tem 30 anos, fazendo 30 anos esse ano. Sim. Nós, os 5 Cavaleiros de bronze, mais a Saori, os dubladores, tá? Sim. Começamos a nos valorizar. Claro. A gente falou, olha, a gente tem um grupo, somos fechados esse grupo, não é o elenco todo, mas nós resolvemos nos valorizar ali. Então, tudo que fosse relativo a Cavaleiros, a gente ia cobrar um cachê especial. Então, digamos, eu faço qualquer desenho, vou fazer lá, por exemplo, Vinland Saga, onde eu faço o Askeladd. Não sei se você conhece esse anime aí. Não conheço. Esse não. É famoso aqui. Bom, peraí que eu perdi o fio aqui. Você está falando de questão de se valorizar. Ah, tá. Aí, eu faria normal, eu não ia cobrar nada especial, mas porém, com Cavaleiros, a gente começou a cobrar um cachê. Fora do que você ganha normalmente para ir lá e executar o serviço, que é aquela hora de trampo, né, de trabalho. Sim. Mas, em Cavaleiros, a gente começou a tratar isso de uma forma especial. E chegamos a negociar, por exemplo, o último dessa série nova aí, que eles lançaram primeiro no Netflix, e aí a segunda temporada foi para o Crunchyroll, e eles resolveram trocar tudo. Por quê? Nós ganhamos a nossa negociação quando fizemos para a Netflix e resolvemos cobrar a mesma coisa quando veio a segunda temporada lá na Crunchyroll. Só que eles não queriam pagar. E aí abriram teste.
Só que assim, porra, eu não sou dono da voz. Eu sou dono da minha voz, mas eu não sou dono do personagem. Eu não sou Sim. dono da franquia. Se ele quiser botar uma mulher para dublar o Ikki de Fênix, é problema dele. Não é meu. E nem ele tem que pedir licença para fã, para nada, porque o cara tão aqui, desculpa a palavra, eles estão cagando para fã. Entende? Eu vou ser É uma sincero, pena, eu acho difícil de eu ver. que eles realmente, porque assim, mudar as vozes de vocês de um desenho tão impactante como Cavaleiro do Zodíaco no Brasil, é a mesma coisa que fazer isso no México, cara, é loucura. Claro que é. E vai impactar, porque os fãs Lógico. novos, O sucesso foi ridículo. Aqui foi ridículo, foi pífio. Porque era outra coisa. O cara ia ver e não se reconhece, não reconhece o Ikki mais. Não não, reconhece mais se eu assistir agora eu não vou reconhecer. sabe, o Shiryu e tal, não reconhece mais. Não falando que os dubladores são ruins, Não, os não tem novos, nada a ver com o trabalho mas a dele. identidade perdeu, né? Claro, claro. O Seiya Você tem aquela fala- voz icônica, o Saga de Gêmeos. Pô, Então, aquela voz, aquela risada do Saga, então, entendeu? aí você Agora, pega 30 anos depois, por uma birrazinha para não pagar um cachê especial ali para nós, ele compromete toda a série. Eu, sei lá, eu não é a entendo Toei esse Animations que lida com pensamento isso? assim. A Toei, ela é a dona da franquia, certo? Sabe que eles são chato Quem- pra caramba o conteúdo deles, né? Tá. No YouTube. Sim, eles são criteriosos, e eu concordo com isso. Eles não podem deixar virar carne de vaca. Mas, por exemplo, eu acho que foi a Crunchyroll, a distribuidora, né, o canal aqui de streaming, que resolveu cafifar, e aí deve ter convencido a Toei de que precisava rejuvenescer as vozes que estavam já velhas e tal. O que não é verdade. Não, a voz tá mesmo. De todos vocês. De todos os personagens, até o do Seiya. Tá a mesma coisa. Agora, existe a possibilidade de reverter isso? Só se eles vierem de lá para cá, porque nós não podemos fazer nada. Os fãs podem meter o pau, mandar e-mail, mandar, sabe, mensagens para a Toei. Quem sabe eles lá vejam, oh, puta, caiu demais, vamos voltar com os caras. Tudo bem, mas não depende da gente. Vocês que dublam, vocês assistem um desenho, vocês curtem um desenho? Antes... Os antigos, né? Os novos eu nem assisto. Tá, se curtimos assim. Eu fui obrigado, de certa forma, eu não costumo assistir por falta de tempo. Eu estou o dia Sim. inteiro, cara, eu fico o dia inteiro aqui no meu estúdio, eu tenho trabalho o dia inteiro. Se eu tivesse tempo de assistir, às vezes eu deito ali na cama com meu filho, quando eu estou com um horário livre, eu vejo algumas coisas. Mas eu não consigo acompanhar tudo. Então eu faço muita coisa todo dia, eu não teria tempo de assistir tudo. Mas, por exemplo, com Cavaleiros, eu tive mais interesse em assistir para entender mais a saga, porque eu faço muito evento. Eu faço Sim. muita palestra em evento, eu viajo o Brasil todo. Então a galera às vezes quer saber, escuta, naquela cena da saga de não sei o que, lá, sabe? Sei lá qual a temporada, tem os nomes lá das temporadas. Então, eu passei a me interessar mais para poder conseguir conversar com os caras. Mas só que eu também eu não dou uma de tal, não. Não, eu sou bem sincero, cara. Eu falo, bicho, eu faço tanta coisa todo dia que eu não lembro nem o que eu dublei ontem, de tanta coisa que eu faço. Então imagina uma coisa de 30 anos atrás, como é que eu vou lembrar da frase da saga de Hades? Sabe? Da saga de Não tem como. Não. É que nem... eu entrevistei vários lutadores do UFC, do Bellator. Eles vieram aqui, tem lutadores que a maioria eles não sabe quem é. Ô, você conhece fulano de tal do UFC? Não. Mas você tá no UFC. Ok, mas eu não sei quem é. E não é... não dá normal, pra... pô. É muita coisa. Você faz o que no UFC? Você luta? Eu sou lutador de MMA. Eu não tô no UFC. Tá. Mas eu sou lutador de MMA aqui na Flórida.
E Legal. eu faço negócio com a Black Zillions, né? Eu tenho minhas luvas, né? Eu tenho equipamentos de treino, né? E eu tenho lutadores, ligas grandes, né? Que usam minhas coisas. E eu queria abrir um reality show no Brasil. A ideia é fazer no Rio de Janeiro. Que é fazer como se fosse um Big Brother, só que com lutadores, né? E fazer eles se retirando, tipo um tough, né? Mas tem uma diferença, é diferenciado. Não posso dar muito detalhe assim, porque é um projeto que a gente tá em andamento ainda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é uma coisa que a minha ideia mesmo, vou ser bem sério, desde moleque eu tinha duas profissões que eu queria na minha vida, que é ser ator ou ser policial, né? O ator, na época, quando eu era criança, antes de eu vir para os Estados Unidos, minha mãe me colocou para fazer teatro no Cacilda Becker, em São Paulo. E, poxa, eu gostava. E aí eu desenvolvi uma série, eu e um amigo meu, porque a gente entende de efeito especial e edição de imagem e tal. Eu falei, cara, vamos unir as nossas forças e vamos criar uma série. Sim. Então, eu falei, ó, eu fiz teatro, né? Teatro é diferente de você atuar num teatro e atuar num filme. Tem uma diferençazinha. É bastante diferente. Então eu falei pra ele, olha, mas eu consigo atuar e tal. E nós trabalhamos num script que era script improvisado. A cena é essa. Você tem o tema da cena e improvisa. Exatamente, porque eu tenho um problema sério em memorizar as falas. Mas isso é prática, viu? Isso é você exercitando, você consegue. Quem não está habituado acha muito difícil. Mas é como tudo na vida, né? Eu fui fazer um teste na Nexstar. Lutar MMA, você faz assim, eu já saí correndo pro outro lado. Não, mas eu sou bem... Eu vou falar, quem me vê na rua não sabe que eu sou lutador. Eu não tenho cara de lutador, né? Eu sou bem sossegado, bem suave, não gosto de briga, não me meto em confusão, sou super tranquilo, eu sou focado em business, né? Eu penso que isso deve ser bem separado, né? Porque quem faz artes marciais não é... Você faz artes marciais, tem que respeitar aquilo. Você não faz artes marciais para... Tem os pitbull da vida aí que faz para sair da porrada na rua. O que é um absurdo, né? Então, porque principalmente o MMA ele tem como se fosse uma cultura. A cultura de destruir seu oponente, e existe a competição dentro da academia. Então, existe eu sou melhor que você, eu tenho que ganhar de você, e tem esse negócio da mídia. A mídia, ela exige que você xingue o cara, faça coisas que chamam atenção. Claro. Isso é tóxico, mas é o que dá dinheiro. Isso não vai mudar. Isso sempre vai ser assim. Você acha que aquela cara feia da foto, o cara fica assim, às vezes dá cabeçada no outro? Tudo fake. Pô. É tudo fake. O meu oponente, o meu último agora, eu lutei em maio. O meu oponente, eu cheguei nele, troquei ideia com ele. Depois da luta, nós fomos tomar margarita vamos tomar tequila no bar. Saímos ali e fomos tomar de boa, tranquilo, cara, sossegado. Tudo estourado. Porrada, todo estourado, e depois é isso, porque a coisa tá acontecendo enquanto luta marcial dentro do ringue. Pô, vocês não são inimigos, né? Você não é um puta cara ignorante, esse teu amigo também não é. Então, uma coisa é quando você tá é a mesma coisa, mal comparando, eu como ator tô fazendo uma novela, lascando o beijo numa menina. Eu sou casado, ela também é casada. Vixe, e aí, como é que faz? Ué, é a minha profissão. É a mesma coisa, eu não deixaria minha mulher, não. Então você não vai deixar ela ser atriz, então você não pode nem ser ator com essa cabeça aí. Não, cara, você tem que ser aberto. Entendeu? Se você não quiser passar por isso, você não aceita o papel. Eu não faço o papel porque vai beijar e a minha mulher não deixa. Você tem essa escolha, né? Você tem essa escolha, você não faz. Tem cara que tem uma religião tal, não vou fazer um homossexual porque a minha religião não permite. É um direito dele, mas ele está fechando o cerco. Para o cara atuar, né, para memorizar a fala, a técnica que vocês usam é o famoso decoré. A técnica que me passaram era o seguinte: eu lia a frase e eu pegava pontos importantes das frases para lembrar os pontos importantes, como se fossem gatilhos de memória, para eu conseguir memorizar tudo. Porque
imagina, vocês lidam com texto o tempo todo, né? Então para vocês é fácil. Você vai ali, vai ler o que tem que falar. Você não fica lendo ou dublando, olhando diretamente no papel, lendo palavra por palavra. Eu acredito que vocês leem a frase, mais ou menos o parágrafo, né? E já tem uma noção do que falar, correto? Assim, isso muda muito de pessoa para pessoa. Vou dar um exemplo do Antônio Fagundes. Ele fazendo novela, ele pega o texto na hora. Quem tem um texto aí? O pessoal já sabe, já chega com ele, entrega o texto na mão dele, ele vem, lida, joga o texto ali e entra em cena. Eu jamais faria isso, mas ele consegue fazer. Porque ele tem um método dele próprio de decorar ali na hora, ele não fica em casa. Outros têm que ficar martelando e tal. Eu já tenho um método meu, basicamente eu tenho que entender o que eu estou falando. Se eu simplesmente decorar palavras, eu vou ficar horas, dias para decorar aquele texto. Minha primeira coisa que eu faço é entender do que eu estou falando. Certo? Então, se eu estou falando uma frase romântica para uma mulher e tal, porra, eu estou tratando de um assunto, de um papo de um cara com uma mulher. Se eu estou falando de um papo de bandido, de tráfico, não sei o que e tal, eu vou ter que entrar naquele mundo e entender o que é que ele está querendo falar. Se eu estou fazendo um trabalho do cara que é médico e ele fala um monte de palavras que são jargões aí da própria profissão, eu tenho que entrar naquele universo e entender o que é o linguajar de um médico. E aí entender o que ele está querendo transmitir com aquilo. Então, é o meu método. Então eu decoro muito rápido por conta disso, porque eu uso o meu jeito. E outros também são rápidos com o sistema deles, né? O caso, o cara que tá... Quando o cara tá dublando, certo? Ele tem... Você antes de começar a dublagem, ele chega e fala assim, ô Leonardo, é o seguinte, esse personagem, ele é assim, essa é a personalidade dele, você trabalha com isso? Então você estuda o personagem, tem um... O dublador, a não ser em raras exceções, ele tem o filme para si, para levar para casa, assistir, isso não rola. Não rola porque eu não vou ter tempo de assistir todos os filmes que eu faço. Hoje eu entrei, aqui ó, TV Group, Centauro, Leve R, Unidub e Dubla Vídeo. 1, 2, 3, 4, 5 estúdios. Em 5 estúdios eu fiz 5 filmes diferentes, 5 trabalhos completamente diferentes. Como que eu assistiria a esses filmes? Eu iria ter que trabalhar um dia e o outro dia ficar só para assistir. Eu tinha que abrir buracos para poder ficar assistindo filme. Não há condições disso. Até porque também, hoje, o mundo está globalizado, onde você está fazendo muita coisa que está sendo lançado mundialmente. Então, eu não posso botar na tua casa o filme, que você é um dublador, e botar mais os outros 50 dubladores daquele filme, cada um filme lá na sua casa para assistir. Isso dá uma chance de vazamento violenta, concorda? Claro. Porque eu tenho ética, você tem ética e o outro não tem. E aí? Então, há um cuidado muito grande para que aquilo chegue só naquele momento e ainda assim há risco de vazamento. Então, bom, não tem como você assistir. Então, quem assiste o filme, quem assiste o trabalho para ser dirigido é o diretor do filme. Por quê? Eu tenho que falar para você, o seu personagem, ele é esse cara pacato, ele é o padeiro, bonzinho, pai de família e tal. E é um filme de serial killer.
Lá no final do filme, vão descobrir que esse cara, pacato, bacaninha, pai de família, é o sanguinário desgraçado que mata criancinhas e come o coração delas, certo? Sim. Se eu como diretor não assistir o filme, como é que eu vou passar essa história para você, que é o padeiro, bonzinho e tal? Porque quando você entende isso, que eu te conto a história, você vai fazer o bonzinho, o padeiro legal, pai de família e tudo, mas o subtexto já é outro. É uma cabeça de um psicopata. Então, algo tem naquela interpretação que não é diferente de se ele fosse realmente um cara do bem e tudo mais. Se eu fizer o papel como se ele fosse do bem, papapá, eu estaria saindo da essência do personagem, que tem algo de maquiavélico por trás. Então, quando eu trabalho interpretação no curso de dublagem, por exemplo, a gente trabalha muito subtexto. Porque o cara pode estar dizendo assim, meu irmão, eu te adoro, mas no sentido de o seguinte, eu te odeio. Se eu disser, meu irmão, eu te adoro. Eu posso estar dizendo, o meu subtexto pode dizer, eu te odeio. Isso é muito sutil, mas isso faz toda a diferença na interpretação. No início quando eu fazia teatro, o meu professor, ele me colocava para fazer uns papéis que era... A gente fazia simulações, né, de cenas. Ele falava, ó, a cena é essa, você é fulano, você é fulano, você é Beltrano. Por alguma razão eu tinha sempre tendência a ser vilão, né, e aí ele colocava uns personagens assim, ele falava assim para mim, cara, você tem um timbre aí para fazer um personagem que ele queria fazer a série dele, né? Ele queria, vou querer fazer uma série não, uma peça, né? De um cara que é um vilão, um assassino, um psicopata, queria botar você para fazer isso e tal. E só que um problema que eu tenho é a minha voz no decorrer do dia, ela muda demais. Não é o timbre, é o jeito de falar. Muda assim, eu não sei se você já conheceu alguém que tivesse essa condição, né? O jeito de eu falar altera, parece até outra pessoa falando. Isso tem alguma explicação? Não é só o sei estilo dizer. mesmo, né? Eu acho que é de cada um também. Eu, quando começo o dia, natural que a minha voz esteja mais grave, né? Depende muito, eu não sei o que é isso não. Já Mas existiu alguma dublagem que você falou assim, que porcaria é essa? as dublagens porcarias, para mim, são de dublar ator ruim. Porque Entendi. dublar ator ruim é a maior dificuldade do mundo, cara. E dificilmente você vai conseguir fazer com que aquilo fique melhor. Então você acaba se nivelando por baixo. Porque o cara não tem métrica para falar, ele não tem tom. Ele acha que toda vez que ele ficar bravo, ele não pode ficar bravo aqui embaixo, assim, falando baixo. Tipo Keanu Reeves? Ele vai berrar. Então, ele não tem uma coisa, sabe? Ele divide a fala toda errada, o tempo dele é errado. Então é muito difícil dublar esse tipo de ator. As melhores dublagens que eu consigo fazer são de grandes atores. Para mim, as mais fáceis é quando o cara entrega tudo pronto. O cara entrega tudo com a intenção correta, o ritmo correto, o volume, a intensidade, tudo está ali muito bem feito, muito bem estudado. Então é um prato feito para você. Antes da gente encerrar, eu gostaria que você já sabe o que eu vou pedir. Já. E antes de você pedir, eu vou contar um negocinho aqui. Tem gente, cara, com ouvido. Vamos para o outro lado agora, o lado de quem curte os trabalhos de dublagem, né? Os filmes, desenhos e tudo mais. Tem gente que tem um ouvido incrível. Nós aqui
Estamos falando sobre dublagem. Quem estiver assistindo sabe que eu sou um dublador, que eu dublo esses determinados atores, certo? Então, Sim. quando você está nesse bate-papo aqui, a pessoa que está ouvindo, ela fala, de fato, olha, lembrei, eu estava assistindo tal filme outro dia, do Nicolas Cage, e é ele mesmo. Assisti aquele filme do Bruce Willis, é ele mesmo, e tal. Se a gente não está falando de dublagem, e o cara reconhece, eu acho um barato isso. E aí aconteceu, um dia eu estava numa pré-estreia de um filme, estava eu e minha esposa, e era só uma pré-estreia só para convidados. Então o saguão o lounge do cinema estava lotado de gente, todo mundo falando alto, né? Sabe aquela coisa, todo mundo conversando aqui, conversando ali, e já formando uma fila para entrar na sala. Eu estava na fila, aí a minha mulher falou, pega ali um Guaraná e uma Coca-Cola pra gente. E uma pipoca pra gente. Eu falei, beleza. Aí fui, me dirigindo para o balcão, mas estava lotado. O balcão, ninguém chegava perto de tanta gente, todo mundo falando alto e tal, e o cara, você aí, você aí. E eu atrás, esperando a minha vez, chegar no balcão, mas antes disso, o cara que vendia era muito esperto, ele viu que eu estava assim, tentando entrar. Então, aí ele de longe, ele falou, e o senhor aí, o que vai? E eu, como estava longe, todo mundo falando alto, eu projetei e falei, 2 pipocas e 2 guaraná. Aí ele fez assim, momentinho, Nicolas Cage, que eu já volto, e saiu. Nossa! Quer dizer, cara, eu falei essa frase e o cara matou que eu era o Nicolas Cage. E você é sempre reconhecido na rua? Quando você entra numa loja e vai conversar? Então, aí todo mundo olhou pra mim, como se fosse o Nicolas Cage que estivesse assistindo o filme ali, né? Estivesse ali pra assistir o filme. Aquele filme A Rocha, você que dublou ele? Sim. Dublei mais de 40 filmes, 50 filmes. Não são todos. Por exemplo, a produção vai para o Rio de Janeiro. Pode ser que seja um ator do Rio de Janeiro que dublou. Mesmo a mesma produção, às vezes ela é feita em São Paulo e no Rio. Depende do distribuidor. Você pode ter assistido em outro. Por exemplo, para DVD, 007 com o Pierce Brosnan, aqueles 3 filmes que ele fez, para DVD era um cara, para televisão fui eu. Entende? Então, muda, mas não é sempre. O normal é que seja um só. No filme Resident Evil, o primeiro filme de 2002, tem um personagem no filme que é o James Shade One, que é o capitão do time. Uhum. Esse cara, ele tem uma voz, o ator, ele tem uma voz muito grave. Ele é notório pela voz dele. Só que na dublagem, eles colocaram um cara com uma voz igual a minha, normal. Pronto, eu te dou um exemplo disso. E por que isso? Isso é o critério de quem está escalando. Vou te dar um exemplo. Você já ouviu falar numa série americana de muito sucesso, que se passa nos anos 60, chamada... eu estava com a série aqui na cabeça e... Peraí. Anos Incríveis. Em português... em português eu não vou saber. Anos Incríveis. Anos Incríveis, eu vou pesquisar. A trilha sonora dela é a melhor do mundo, que é Joe Cocker. E você canta? Não, eu canto no banheiro, canto para teatro, né? Mas eu não sou cantor. E nem precisou cantar. Mas eu fazia, assim, era uma família que se passa nos anos 60, 70. Tempo da guerra do Vietnã e tal. É uma puta série legal de família, assim. E eu fui escalado para fazer o pai. O ator é o Dan Lauria. Não sei se você... É um ator das antigas, já acho que até não sei se está vivo ainda. Um grandão, assim. E o cara tinha um vozeirão, cara. E escalaram para fazer. E eu era jovem, eu tinha 37 anos, 30 e poucos anos. E na hora que eu vi aquilo, eu brigava com aquilo. Eu achava que não era para mim. Depois eu fui me habituando e tal.
Hoje eu assisto a série e eu acho que a voz ficou legal nele. Porque a cara... Procura fazer uma... Lembrar disso que eu estou falando um dia que você estiver ouvindo rádio. Você ouve uma voz, não tem imagem. Não tem imagem. Sim. Você cria uma imagem quando você ouve a voz. Sim. Correto? Geralmente a imagem parecida com a do... Se você estiver assistindo um filme, do personagem, né? Não, você está ouvindo Sem a rádio. imagem, você vai imaginar alguém, sim. O cara lá que apresenta um jornal, eu assisto aqui, eu escuto muito a Rádio CBN. Sim. Então tem o Milton Jung, tem a menina lá. E aí eu fazia uma imagem pela voz dele de um cara grandão, moreno, um cara, eu imaginava ele grandão de corpo e moreno. A voz que eu escutava. Aí outro dia, eles agora estão fazendo muito rádio e é transmitido pela internet. Aí eu tive a curiosidade de ir lá na internet para ver. Putz, o cara é franzino, branquinho, não tem nada a ver com a voz dele. Nada. Então, não existe uma voz para um corpo. Ah, porque o cara é grandão, tem que falar grandão, assim. O cara é negro, ele tem que ter uma voz grave, assim. Porra, se fosse assim, como é aquele ator super versátil americano que fala bem fino? Ator famoso. Tem um ator aqui também que tem uma voz bem aguda. Lutador de MMA. Lutador de O Anderson UFC. Silva. O Anderson. É. Pô, se você tira a imagem do Anderson e ouve, você acha que é um adolescente. É. O cara fala tudo assim, é manso pra caramba, aquela vozinha, sabe, tranquilo, uma voz... Dá até dó, né? Dá dó, você acha, pô, tem pena do cara, acho que vai meter a porrada nele. Ele chega lá, e arrebenta. Não tem nada a ver com porte físico, tem nada a ver. Então a voz, ela pode ser qualquer voz para qualquer cara. É só uma questão de você colocar ali. Portanto, assim, a gente não tem como critério pegar a voz original para poder escalar. Você mais ou menos vai no visual que aquele cara tem. Então, aí você escolhe. Talvez a minha voz dublada, se fosse ser dublada por algum americano, não tivesse nada a ver com a minha voz aqui original. Nada a ver. Você pega um filme, qualquer filme, dublado em qualquer língua, e troca na tecla SAP para a voz original. Não, mas você pode... O próprio Nicolas Cage. O Nicolas Cage tem uma voz totalmente diferente. O Richard Gere também. O Nicolas Cage, ele fala diferente. Eu não poderia dublar todos esses caras, porque eu tenho a mesma voz e eu vou dublar todos eles. Sim. A do filme que eu te falei, do Resident Evil, mesmo sendo um cara que tem uma voz mais aguda, mesmo assim ficou legal, entendeu? Uhum. Porque passou o que é um cara que tem uma voz mais aguda, mas passou um cara sério, entendeu? Passou quem estiver em casa assistindo, fica à vontade para procurar a dublagem do primeiro filme do Resident Evil. E eu gostei da seleção de personagens. A Alice ficou... Inclusive eu tenho a Pandora dos Cavaleiros do Zodíaco. A Pandora. Que é a dublada. Eu vou te mandar um áudio no WhatsApp para você ver a voz da minha amiga. O nome dela é Francis Bermejo. Ela tem a voz igualzinha da Pandora, cara. Normal, é natural dela. Eu vou te mandar, ela tem... É muito... Assim, eu fiquei, cara, como é que pode, bicho? Ter uma voz tão parecida assim. Olha, hoje cada vez menos acontece isso, mas os clássicos da Disney, você pega o Mickey. Existe uma voz que foi criada lá Mas tem que copiar aquilo ali, né? nos Estados Unidos. Eles não permitem que seja uma voz diferente, que você multiple a voz que foi criada. Você só vai falar em português, mas eles fazem milhões de testes para poder achar aquela voz idêntica E a Disney controla isso.
Sim, a Disney controla, vai lá vai para os Estados Unidos aí para ser escolhida a voz. Eu tenho uma última pergunta a respeito do sotaque. Um cara, por exemplo, um cara aqui do Rio de Janeiro que tem um sotaque de carioca. Você acha que seria viável ele não deixar o sotaque dele passar, vamos supor que ele tá dublando um filme nórdico, por exemplo. Nórdico não, aí já tô indo no extremo. Um filme de ação qualquer. John Wick. E o cara bota vamos, pega a escada, sabe? Tipo, você acha que seria viável o cara tirar o sotaque dele? Eu vejo muito isso nos Cavaleiros do Zodíaco agora, nos novos, que tem uns meninos fazendo agora a dublagem. Eu vejo, os meninos a maioria são cariocas, né? A dublagem puxa demais o sotaque da onde ele é. O ideal é você ter uma voz mais neutra. Nem tanto paulista, nem tanto carioca. Por exemplo, o carioca ele tem um vício que ele coloca aí onde não tem. Você já viu a série Lost? Já, inteira. Ela era de São Paulo. De repente eles mudaram todo o elenco, foi para o Rio. Sabe como virou? Isso é sacanagem. Lost. Põe um I na porra do que não tem I. Entendeu? Então, o cara fala, onde é que você nasceu? Ele diz, eu nasci no Rio. Como nasceu, cara? Não tem escrito um I aqui no meio do nascer. Eu nasci, não nasci. Então, você ser muito... É igual, por exemplo, eu falar assim, porta, que é uma coisa do interior de São Paulo. Então você tem que neutralizar. O quanto mais neutro você for, melhor. Se o cara, por exemplo, vem de Pernambuco falando, eu sou pernambucano, eu vim aqui fazer uma dublagem aqui em São Paulo, ele não vai fazer não, porque esse nordestino aqui não vai rolar. Eu vou lhe dizer, é minha peixeira. Vou dizer que a titia, eu fui na casa da titia, entendeu? Como é que pode? Não vai dar. Então ele vai ter que neutralizar. Quando eu cheguei de Pernambuco, em 1978, 45 anos atrás, eu tinha um sotaque nordestino, e como eu te falei, eu cresci no Nordeste. Então, aí eu começava a dublar alguma coisa, o cara falava, ó, o sotaque. Eu falei, tem razão, eu tenho que imitar o paulista. Então eu passei a imitar a voz do paulista para conseguir fazer umas dublagens. Então é isso. No tempo que eu comecei, um carioca jamais dublaria em São Paulo e um paulista jamais dublaria no Rio, porque tinha um preconceito do sotaque de São Paulo lá no Rio e de Rio aqui em São Paulo. Hoje está cheio de carioca aqui e cheio de paulista lá. Já misturou tudo. Quem tem uma voz icônica também, que não sabe, é o produtor da podcast. O Tony, que ele tem uma voz icônica. Ô Tony, dá um oi aí. Acho que ele vai conseguir ouvir. Eu não estou ouvindo ele. Ele tem uma voz icônica, ele deveria fazer dublagem. Sim. Eu vou incentivar ele. Aliás, ele trabalhou com isso. Mas aí, sobre isso, eu te falei, o cara tiver uma voz rasgada, tiver uma voz aguda demais e tal, ela é importante para a dublagem, porque a gente precisa de vários tipos de voz. Não só vendendo a idade da voz, como também o timbre diferente. Se fosse tudo igual, cara, aí ia ser uma porcaria. Leonardo, o papo tá bom, mas nós vamos ter que encerrar por hoje. Calma, tranquilo, que nós vamos fazer de novo. Eu adorei o papo com você. Eu fiquei nervoso. Você foi o primeiro convidado que eu fiquei nervoso. E tudo deu errado hoje. Meu carro quebrou. Meu trabalho eu tive que ficar até mais tarde. Eu ia sair mais cedo, tive que ficar até mais tarde. Olha, foi assim, um dia difícil. Eu falei, não, eu vou gravar essa podcast com esse cara hoje. Esse cara não me escapa hoje. E eu te mandei mensagem, você não tinha respondido. Eu falei, caramba, será que esse cara vai subir? Cara, não, é que a gente tá numa correria, a gente tá produzindo várias coisas. Agora a gente está em fase de ensaio do nosso espetáculo. Amanhã eu estou indo para Ribeirão Preto dar um workshop, então eu tenho que preparar tudo. Além das minhas dublagens, que é o meu trampo do dia a dia. Sim. Então, bicho, é correria. Às vezes a gente não tem tempo. A minha esposa, ela que é a produtora
da Ave Fênix, né? A minha empresa chama Ave Fênix, né? Não sei nem porquê, né? Acho que você não desconfia também. Eu não sei né? também por quê. Não sei, é curiosidade. Deixa aí nos comentários aí por que que é. Não. Quem Bom, quiser foi seguir a tua página, como que vai? Tá no Instagram, quer anunciar pra galera aí, que eu vou deixar os links embaixo, mas se quiser anunciar. Ah, beleza. Ó, quem quiser conhecer o nosso site é avefenixproarte.com.br. Redes sociais, Ave Fênix Proarte, ou então Léo Camilo Silva no Instagram, Camilo com 2 L's. No Eu Instagram. vou preparar uma postagem lá com o seu Instagram, suas redes sociais, vou deixar aqui embaixo se a galera quiser conhecer. Tem muita gente que tem interesse em fazer também o curso, né? Eu sou um deles, tá? Pois é, então, a gente está abrindo turmas agora para agosto, e o legal disso, e assim, uma das coisas que me deixa bastante contente é que eu consigo passar o meu conhecimento para o cara que está lá em Belém do Pará, que está em Goiânia, que está nos Estados Unidos, no Canadá, onde for, que não poderia fazer o curso comigo, entendeu? Se fosse só presencial. Então isso abre portas, faz com que muita gente que tem um sonho de se tornar um dublador, mas que, pô, ele não vai mudar para São Paulo só para fazer um curso. Mas aí ele se descobre do lugar onde ele está. Tem um cara que é genial, que fez um curso comigo, que mora em Belém do Pará, morava, porque eu já convenci ele está em São Paulo batalhando aí, já conseguiu fazer umas coisas. Então, é isso, às vezes os caras se descobrem, o cara é engenheiro, largou tudo lá e veio para cá, para realizar o sonho dele. E se ele não tivesse, talvez, feito esse curso comigo, ele não tivesse a oportunidade de se experienciar, de descobrir quanto que aquilo era uma coisa bacana e quanto talento ele tinha ali escondido. Então, o curso é importante também por isso. É isso aí. Galera, muito obrigado. Antes de ir embora, você vai mandar um Ave Fênix. Eu quero ser destruído pelo seu golpe. Ah, isso aí. Manda aí pra gente. Eu agradeço muito. Estou disposto a estar com a galera conversando a respeito do que eu amo fazer, né? Do que eu entendo, do que eu dediquei a minha vida toda. Comecei a fazer teatro há 50 anos, então eu tenho uma gratidão muito grande pelas pessoas que curtem o meu trabalho, porque se não fossem as pessoas que gostam do meu trabalho, eu não seria absolutamente nada, não teria feito sucesso. O sucesso quem faz são os fãs, são as pessoas que gostam do trabalho da gente. Então eu tenho uma gratidão imensa. E como eu tenho a gratidão por você, pelo convite também, eu mando para você um Ave Fênix! Aê! Golpe fantasma de Fênix! Arrepiei todo aqui. Caraca, bicho. Porra, mano, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade de você me dar o seu tempo, que é a coisa mais valiosa que você tem. E quero ver você sentado fisicamente nessa cadeira aqui, viu? Opa, vamos sim, vamos lá nos Estados Unidos qualquer hora. Eu que não conheço os Estados Unidos ainda, não vai faltar oportunidade então. Você fica lá em casa. Eu vou te dar. Muito obrigado pelo convite. Claro. Isso. E vou também, tem que ser numa época que você for ter uma luta, porque eu sou um cara aqui que eu assisto tudo, viu? Eu assisto desde o tempo que um lutador de sumô lutava com um cara de Vale tudo. De vale tudo. Eu sou do tempo. O sujeito arrancava o dente do outro com uma ajoelhada. Era um absurdo aquilo, mas era muito legal. Pode ficar tranquilo, eu vou mandar um convite pra você da minha próxima luta. Você fica na minha casa. É bom que, porra, o gasto que você economiza com um hotel é caro, bicho. Ainda mais em dólar, a conversão. Fica lá em casa, vai ser muito bem tratado, muito bem recebido. E vai ser uma honra pra mim estar realizando esse sonho meu de estar... Você tá em que estado? Eu tô na Flórida. Na Flórida. Agora o estúdio fica em Deerfield Beach. Que é perto? É perto, 20 minutos da minha casa. Eu moro em Coral Springs e o estúdio fica em Deerfield Beach. Eu tô a 2 quadras da praia. Ah, legal, muito bom. Então eu já sei para onde eu vou quando eu for para os Estados Unidos. Lá em casa. Tranquilo, será muito bem recebido, cara. Muito obrigado, irmão. Valeu? Vamos fazer a parte 2 mês que vem? Vamos, mês que vem. Bom, a gente precisa combinar. Vamos combinar em off, porque
eu tô com uma agenda bem ferrada até o final do ano, mas a gente acha uma brecha e vamos fazer o segundo tempo, sim. Show. Tá bom? Muito obrigado de novo. Pô, eu que agradeço mais uma vez. Tenha um excelente dia, não, noite, né? Já tá uma noite. Então, uma excelente noite. E eu vou te chamar agora no WhatsApp pra gente combinar certinho os detalhes aí da nossa próxima live aí, quando você puder, estiver disponível. Tá bom? Maravilha. Perfeito. Um abraço. E todo mundo que estiver obrigado. assistindo, muito obrigado. Quem quiser, segue ele nas redes sociais. Manda mensagem pra ele quem quiser fazer o curso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aí assistindo. Deixa eu curtir aí, comenta deixa um comentário aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês tiverem perguntas para fazer para ele, nós vamos fazer a parte 2 dessa live e vocês podem... eu vou responder as perguntas de quem perguntar na próxima live. Valeu? Gente, muito obrigado. Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima. Até uma próxima. Um abraço para todos aí que estão curtindo o canal. Valeu. Eu vou lhe ensinar que com a ave fênix não se brinca! Ave Fênix! Eu vou lhe ensinar que com a ave fênix não se brinca! Ave Fênix!